Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de um conteúdo que está fantástico. Esse é o Clear Você Estratégia. O nosso objetivo com esse conteúdo é sempre trazer convidados que possam agregar muito na sua evolução, independente de qual momento você se encontra. Seja na fase inicial, intermediária ou avançada, eu tenho certeza que a gente tem sempre muito para aprender, sempre muito para evoluir. E uma das coisas que eu sempre falo, investir em conhecimento é, com certeza, o melhor investimento. E quando isso é gratuito, né, mais do que nunca, não tem por que você não usufruir disso. Então, por gentileza, deixe o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhem esses conteúdos para que eles cheguem ao maior número de pessoas interessadas em aprender sobre renda variável. E aqui ao meu lado eu tenho Panzinha para a gente fechar esse quinto episódio com chave de ouro, falando de um tema que, para o Kim, é um tanto quanto novo, esse conteúdo tão profundo. Eu lá atrás, em 2011, 2012, até tentei estudar alguma coisa sobre Renkopan, mas naquela época não tinham muitos profissionais que abordavam o tema. E eu tentei meio que sozinho, autodidata, e não foi bem. E aí eu joguei a toalha muito cedo, fiquei uns 3, 4 meses tentando usar. E hoje, sinceramente, vendo esse conteúdo tão denso, com tanta explicação profunda do Júnior, eu preciso repensar sobre isso, não é mesmo? É isso aí, eu também. Eu acho que eu não me permiti, como o Júnior falou no primeiro episódio. Então, Júnior, sua dica serviu pra mim e eu me permitirei mais dar uma olhadinha no Renko, que eu gostei muito do que a gente viu até agora. E acho que pra fechar com chave de ouro, galera, agora a gente vai pra parte prática, montando o trade. É isso mesmo. Perfeito. Júnior, por onde você começa, tá, para montar os seus trades? Acho que é legal você talvez recapitular um pouquinho do que a gente falou nos episódios anteriores, mas sabe, passo 1, Tá. passo 2, passo 3, e aqui eu tenho tudo validado, enfim. O que é, quais são os principais ingredientes para você tomar a decisão? Perfeito. Então, para entender um pouco como começa meu dia ali. Antes de começar a operar, eu vou lá olhar as notícias, os dados econômicos. Uma coisa que eu gosto de fazer é não operar em momento de notícia. Então, eu crio uma janela, um gap, entre 5 minutos antes e 5 minutos depois de qualquer notícia relevante. Uma notícia, exemplo, eu vou olhar lá na Infomoney lá, vou olhar no Invest. Tem uma notícia lá de 2 estrelas, 1 estrela. Não dou importância, só para as de 3 estrelas. Então, primeira coisa é isso, mapeio o horário de notícias. Segunda coisa, venho nos meus tamanhos de Renko, que me dão os norte. Como assim norte? É onde eu vou marcar minhas regiões de inversão de polaridade. Exemplo, no dólar. No dólar é no 5R. Então, já vou fazer, antes do mercado abrir, todas as minhas marcações de inversão de polaridade. Vou lá e vou marcar minhas regiões. Vou marcando essas regiões. Perfeito. Terminei de marcar. Aí eu vou esperar o mercado abrir. Vou lá para o gráfico que eu vou operar. 3R, 4R no dólar, 12R no BIT, no índice. Opero no 12R. Vou fazer minhas marcações de inversão de polaridade no índice. Vou fazer a marcação aonde? No 22R. Então vou lá no 22R antes de abrir e vou marcar as minhas inversões de polaridade. Os topos e fundos importantes relevantes que ele rompeu, que se ele voltar, eu vou usar como uma estrutura para entrar na operação. Feito isso, eu vou aguardar, sempre observando o que primeiro? A estrutura, porque a estrutura vai me dizer a direção, sempre a compra. Eu entendi que, vamos lá, caiu, quebrou a estrutura para baixo, rompeu o fundo, teoria de Dow, estrutura de queda. Se eu estou numa estrutura de baixa e eu quero vender, eu vou usar a minha estrutura de segunda tentativa para vender? Não, porque ela é uma estrutura de reversão. Então eu tenho que usar uma estrutura de continuidade, ou uma inversão de polaridade, ou a correção saudável. Quando ele cai, eu já estou vendo o comportamento do MACD. Ou seja, ele pode corrigir o quanto ele quiser, desde que não quebre a estrutura para alta e que o MACD não rompa o topo anterior. Porque se ele não fizer isso
e fizer o gatilho como fez, eu vou ter uma convergência que vai caracterizar a minha estrutura de correção saudável. Então eu estou vendo que o MACD não está rompendo o topo anterior dele. Quando ele chega na minha região, nesse caso a 72, eu só estou aguardando o gatilho. Ele deu o gatilho, eu já vi a estrutura se formar, que é venda, voltou para a região, eu só aguardo o gatilho. Fez o gatilho, eu entro na operação. Voltou na região, eu ainda tenho convergência, ó. Correção saudável. Eu aguardo o gatilho. Não fez o gatilho, não faço nada. O mercado vai sem mim. Legal. Então, basicamente, é essa leitura que eu utilizo. Excelente. E aqui uma dúvida também pontual do Kim, tá? De novo, enquanto você não encerra a operação, se aparecer um novo gatilho, você não aumentaria a posição, não faria esse segundo trade, uma vez que você está com a operação em andamento. Não. Por quê? O mercado ele vai lá e não busca o meu alvo de 2 para 1. Ou seja, exemplo, entrei aqui. Aí aqui ele deu um outro gatilho. Eu adicionei. Se eu adicionar, ele vai ajustar o meu preço médio. Ele vai trazer, vai carregar junto. Ou seja, meu preço médio vai vir para cá. Se o mercado, antes de ir no alvo, ele retorna, opa, e eu protegi aqui onde está o meu preço médio, me tirou no 0 a 0 e depois foi no alvo. Ah, mas eu vou deixar lá no preço do gatilho inicial. E se é uma operação que ele não vai no alvo, volta, eu tomo um stop. Então eu Mas acabo. vamos pensar que você levantou para pegar um café e não pegou o primeiro sinal. E aí chegou na mesa e estava no segundo sinal. Aí você entraria só no segundo. Não. Perfeito? Enquanto eu tenho uma operação válida em andamento, mesmo que eu não tenha entrado, eu não entro na próxima que der. Até ele concluir a estrutura. Até ele concluir. Ou aquela operação estopar, ou pagar, ou tirar no 0 a 0. Ah, legal. Era isso que eu estava Eu também em também dúvida. tava com essa dúvida. Perfeito, Júnior. Muito bom. Que entra naquela história, né? Que o trade, muitas vezes o trader ele na frente da tela, ele se deixa levar pelo medo. O Oliver Velez fala muito sobre isso, né? Que é os dois sentimentos do mercado, medo e ganância. Ele se deixa levar pela ganância. E se o mercado cair e eu não estiver junto? Pouco importa se ele cair ou não estiver junto. Não deu meu padrão, não vou fazer nada. Ó, bateu ali, não deu, não tenho o que fazer. Ele deu uma operação, tá no meio do caminho da outra, o correto era ter entrado lá. Aqui eu vou estar correndo mais risco de entrar na operação. Então eu prefiro não correr esse risco maior. Se ele for, deixa ele ir. Excelente. Muito bom. Bom, já falamos também sobre quando colocar o stop loss no 0 a 0, alvo final. Quando não operar, apesar não só do sinal, mas, por exemplo, o que é uma estrutura que te deixaria de fora? Porque deu um gatilho e você falou que nem sempre você aperta o botão, né? Você teria algum exemplo aí pra gente de uma estrutura que você fala, putz, essa aqui não faz parte, não tava ideal, que eu acho que talvez seria um mercado um pouco mais lateral, né? Exemplo aqui, ó. Ele subiu, rompeu os topos. Eu não tenho uma correção Aham. saudável para vender. Eu não tenho uma inversão de polaridade. E ele está na estrutura de alta e deu venda. Não faço. Ou seja, também não tenho região de proteção. Também não faço. Mercado lateral. Aí que entra a leitura da minha média 34. Aqui. Ou seja, quando eu tenho a média 34 entre a 72 e a 200, eu procuro não fazer nada, porque é onde normalmente nós vamos encontrar períodos de lateralização, ó, que é a verde. Ela passa no meio da 72 e da 200. É onde normalmente
eu vou ter a transição entre o fractal intermediário e o maior. E ali, normalmente, eu tenho ali uma lateralização, olha só. Lateralização, a 34 no meio. Ó, 34 no meio. É onde eu estou tendo a transição ali dos fractais. Então é um ponto que eu também tomo bastante cuidado ali, analiso bastante se faço ou não faço alguma coisa. Como agir quando o mercado acelera bastante, Júnior? Você muda alguma coisa nas suas atitudes, nas suas observações de como o mercado estava se comportando anteriormente versus a situação de uma aceleração bem brusca, e conectando isso com... Imagine que você tem um alvo de 500 pontos, por exemplo, no índice, mas andou 490. Você corre o risco de deixar voltar tudo? Volta tudo. Volta tudo. Disciplina, hein? Que disciplina. Várias vezes já fiz isso lá na sala com os alunos. Aceleração. Vamos entender aqui, também entender o que tu quis dizer com aceleração. Exemplo, ele começou a acelerar para cima aqui. Começou a subir Isso. rápido. Não faço nada. Simplesmente isso, não faço nada. Agora, começou a acelerar. Opa, hoje o mercado está se movimentando de uma forma mais rápida. Ele está com Isso, uma deslocamentos de volatilidade. preço, uma volatilidade maior. É isso que O que eu posso perguntar. fazer é, exemplo, eu opero 3 e o 4R no dólar. Opa, como ele está com uma volatilidade maior hoje, eu vou focar no 4. Entendi. Mas Pra é gente, isso. quando Agora dá a essas questão de... porradas, cara, pra gente, quando dá essas porradas, normalmente os stops eles ficam bem caros pra mim e pra Pan. E aí você já trouxe a visão aí de Solução. como você dá uma suavizada na parada, trocando, né, no caso, pelo que eu tô entendendo, você usa bastante no bit o 12R, Sim, e aí, se bastante. necessário, você alteraria o do bit para, sei lá, 15R, por exemplo. Exatamente. Que é os mesmos do índice. O índice também é o 12 e o 15. Perfeito. Excelente. Aqui, ó. Subiu, rompeu o topo. Teoria de Dow. Superou o topo, quebrou a estrutura de baixo para alta. Corrigiu. Não rompeu o fundo, não promoveu o topo menor. Continua na estrutura de alta. Eu vou vender nesse renco de continuidade? Não. Porque para vender na estrutura de alta, eu tenho que ter divergência. E eu tenho convergência, ó, topos mais altos. No gráfico e no MACD. Quando ele sobe, ele mantém a convergência, ó. Porque eu vou replicando o detector no MACD. Quando ele me dá o gatilho de compra, stop atrás da média, convergente, renco de continuidade. Coincidentemente, as médias se alinharam a partir desse ponto, né, cara? Voltaram a ficar bonitas. Exatamente. Aí, olha só, voltou. Quando ele voltou, teoria de Dow, eu ainda estou na estrutura de alta, na região da 34. É uma correção saudável? Não, porque ele superou o fundo anterior no MACD. Então ele perdeu a convergência. Mas, aonde que ele parou? Agora eu utilizo inversão de polaridade. Agora eu compro aqui pela estrutura de inversão. Aqui foi correção saudável, inversão de polaridade. São dois trades diferentes. Como que você reage àquela situação de estar no 0 a 0? Tá no 0 a 0 do dia, fez um trade, deu certo, fez outro, deu errado, tá no 0 a 0 do dia. Alguma carta na manga, em algum momento você vai para uma entrada mais agressiva ou tem alguns padrões de mercado que você realmente não realiza nenhuma operação? Não acontece de, pô, hoje não fiz nenhuma operação. Mas acontece de ficar no 0 a 0, acontece de fechar negativo. Isso acontece. Agora, a questão de fechar no 0 a 0 ou fechar negativo, no início isso me abalava bastante. Hoje em dia, eu já consegui internalizar
a questão da matemática do meu operacional. Porque uma coisa é a pessoa, entendi que é 2-1, eu mais ganho do que perco, e quando eu ganho o dobro do que eu perco. Beleza, uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa internalizar isso. Não fazer com que o teu lado emocional reaja a isso também. Então, no início, isso me pegava bastante. Pá, fechei negativo. Fui lá, não fiz dinheiro hoje. Hoje em dia tá bem mais tranquilo. Porque isso é uma coisa que eu acredito que, se não todos, 99,9% das pessoas passam. Porque isso vem lá da infância, das nossas crenças, que vem de tudo aquilo que vi, ouvi, senti, o significado que eu dei. Quando fazia alguma coisa boa, era parabenizado, elogiado, ganhava presente. O que que o cérebro entendeu? Opa, criou uma conexão neural, sinapse neural. Foi lá e entendeu. Faço certo, sou recompensado. Fez algo errado, xingado, apanhado, às vezes era humilhado. Cérebro entendeu que faço errado, sou punido. Quando chega no mercado, toma um stop. Perdi dinheiro, fiz algo errado. Eu não quero passar por aquela emoção da infância. Não quero ser punido. Deixa eu forçar uma entrada. Deixa eu sair da estratégia. Deixa eu fazer um preço médio, aumentar meu stop. Para não passar por aquela dor emocional que teve na infância. Mesma coisa. Entrei no operacional, tudo 100% alinhado. Entrei e tomei loss. O que o cérebro entende? Eu fiz tudo correto? Cadê minha recompensa? Quando eu comecei a entender essa dinâmica das minhas emoções, das minhas crenças, foi quando eu comecei a ter mais esse autocontrole na frente da tela. Muito bom, né, Pazinha? Cara, eu acho que deu. Na boa. É muito conteúdo, é muita dica. Pessoal, aqui vai a minha dica para você que assistiu até aqui. Volta. Ele falou algumas frases que fazem toda a diferença no seu comportamento operando, além do conteúdo sobre Renko. Então, se você prestar atenção, relação de gestão de risco, relação de comportamento, de disciplina, de esperar o operacional, a região, ou seja, tudo muito bem desenhado e pré-definido. Para esse vídeo, volta lá, dá o like, óbvio, se inscreve no canal, compartilha e vai anotando todos os extras. Faz 2 colunas, uma parte técnica e uma parte comportamento. Pega todas as dicas que tem nesses 5 vídeos. Cara, foi uma mentoria. Parabéns pela didática e conteúdo, Júnior. Muito bom mesmo. E uma Valeu, coisa aqui para gratidão. destacar, né? Renko dá uma simplificada a mais na leitura, né, Júnior? Então, essa simplificação aqui que eu acompanhei ao longo desses 5 episódios, eu entendo que facilitem muito o entendimento também de quem está interessado por aprender mais sobre Renko, ainda mais com essa didática que você trouxe, tá? Parabéns. Valeu, gratidão. Bora colocar o Renko na tela, né, Quinzão? É isso. Júnior, fique à vontade aqui para fazer as suas considerações finais, algum ponto que você novamente possa dar de dica para quem está começando no mercado, para quem quer começar a aprender sobre Renko, para quem está eventualmente operando já há algum tempo, mas ainda não se encontrou com o Renko, e fique à vontade para essas considerações. Perfeito. Primeiramente, agradecer ao convite, né, a Clear de estar abrindo esse espaço aí para também poder ensinar, compartilhar um pouco do conhecimento aí com o pessoal, que é extremamente importante esse trabalho que a Clear vem fazendo, de trazer profissionais ali que tenham um conteúdo de fato para passar a ensinar. Isso agrega demais no nosso mercado, faz com que as pessoas tenham mais fácil acesso à informação, que nem você mencionou antes. Quando lá atrás, quando eu fui olhar Renko, não tinha tanta informação. A mesma coisa aconteceu comigo. Então, agora, nós, a Clear fazendo isso, fazendo com que a informação, conhecimento, chegue de uma forma mais acessível, mais fácil, isso vai ajudar demais o nosso mercado. Ele ser enxergado com outros olhos e mais pessoas também poderem se beneficiar das oportunidades que o nosso mercado traz. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quer mais dicas, conteúdos, lá no meu Instagram,
Eu posto vídeos, Reels, fotos de dicas sacadas lá diariamente. Então lá vai ter bastante conteúdo. Meu operacional é 100% focado em Renko. Não olho candle, não olho fluxo. Então todo o conteúdo lá é 100% voltado para Renko. E alguma dúvida, alguma pergunta, também estou à disposição lá no nossos Instagram, no MyGain Oficial e no jrviana.mygame, para tirar qualquer dúvida, responder qualquer pergunta lá, para estar auxiliando vocês. Excelente, muito obrigado. Novamente, cara, parabéns. Muito conteúdo de altíssima qualidade, didática fantástica. E Pazinha, sempre um prazer produzir conteúdo com você, fazer algum tipo de live, transmissão, esse quadro que tem ficado maravilhoso. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E pede pra galera também sentar o dedo no like, se inscrever no Gostou? canal. Compartilha esse vídeo. Não gostou? Compartilha com os inimigos, beleza? E deixa o like. É isso. Esse foi mais um Clear Você Estratégia. Muito obrigado e parabéns por você estar buscando conhecimento. Conte com a gente nessa caminhada. Um grande abraço de toda a equipe Clear. Bons trades, bons investimentos e simbora.